Juliano Filho, mais uma vez, postando um videozinho no nosso canal. E dessa vez eu queria falar sobre algo que muitas pessoas questionam bastante, é relacionado à religião. Qual seria a religião verdadeira? Qual é a forma melhor de adorar a Deus? O que realmente é necessário? Muitas pessoas entram em conflito em relação a isso. Algumas pessoas elas estão em uma religião há muitos anos, ela encara a espiritualidade de uma certa forma, e de repente elas são confrontadas com uma outra filosofia religiosa, elas se veem diante de uma outra forma de adorar a Deus, uma outra visão de mundo em relação à espiritualidade, e aí elas imaginam, poxa, mas até ontem eu acreditava de um jeito, e hoje tudo que eu pensei ser certo estava errado. Algumas pessoas são confrontadas por alguém e ficam com raiva quando uma pessoa tenta mostrar a sua visão da religiosidade. E o que seria certo? Eu não gosto muito de citar livros religiosos, porque a gente acredita serem a verdade absoluta, e na verdade a gente vê que não é muito bem assim. Mas tem uma história muito interessante na passagem da Bíblia, onde se passa com Jesus, que uma mulher confronta ele, ela chega até ele e faz a seguinte pergunta: aonde eu devo adorar a Deus? Qual seria o lugar de culto? Qual seria o lugar de adoração? Onde ela podia fazer essa conexão com o Criador. E ela cita um monte onde os seus antepassados subiam para clamar a Deus, e cita também o templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam. E Jesus olha para aquela mulher e diz: em verdade eu te digo que nem no monte e nem nesse templo, mas haverá um momento que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela que hoje, quando nós vamos analisar de forma mais precisa, em espírito tem a conotação de vida, fôlego de vida, ou seja, fazer disso o estilo de vida, algo que faz parte de você. E o que seria a máxima de todas as religiões, que é o amor e a caridade, fazer ao outro que você desejaria que fosse feito a você. Então isso seria o primordial. E isso tem que ser um estilo de vida, não deve ser algo hipócrita, mas deve ser exercitado até o momento que realmente ele parta de você com naturalidade. E, em verdade, que mostra o conceito de mente, intelectualidade, algo que faz parte do racional. Se você não racionaliza a coisa, você não evolui espiritualmente, você não evolui consciencialmente. Você tem que manter o foco, você tem que racionalizar tudo aquilo que você está fazendo. E sair um pouco do paradigma religioso, aquelas crenças limitantes, Ainda que você esteja arraigado a uma crença limitante, mas você tem que às vezes pensar além, e além da situação imposta. Já que eu citei a Bíblia, por exemplo, nós vemos no livro de Isaías era considerado um profeta, ele era um profeta ali em Israel, alguém que tinha, hoje é o que nós entendemos por uma mediunidade aflorada, uma conexão muito forte com a espiritualidade, e essa conexão é algo que você e eu também temos, é só investir nisso, é só prestar atenção em todos os aspectos dessa conexão mediúnica, dessa conexão que muitas vezes nós temos com Deus a partir do momento de silêncio, a partir de um momento de pensarmos um pouco mais focados nele, que às vezes através de uma meditação, yoga e muitas outras formas. O problema nosso é que às vezes nós somos muito metódicos e as nossas orações a Deus são muito metódicas, a forma com que nós tentamos conectar com o Criador é muito metódica, então tem que ser por aqueles parâmetros, a oração tem que ser assim. E muitas vezes o momento de oração pode ser o momento que você fala com Deus e se acalma e fica esperando a intuição agora, o que Deus vai falar com você. Mas no contexto de Isaías, por exemplo, que é esse contexto que eu quero retratar das crenças limitantes, Isaías era aquele profeta na nação e ele também estava preso a um condicionamento religioso, a uma crença limitante. Israel já tinha criado a religião, tinha saído do contexto de religiosidade, tinha formalizado a coisa. E ele estava preso a todos os dogmas e estatutos. Mas em Isaías 6, se não me falha a memória, no capítulo 6 desse livro, ele conta que no ano em que morreu o rei Uzias, que segundo alguns estudiosos era o próprio tio dele,
Naquele ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, ele teve uma visão, um contato, né, espiritual com Deus, um contato com a espiritualidade, e ele disse que ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Ele começa a contar essa história, né, essa visão com a espiritualidade. E uma coisa interessante, não de literalmente no que ele viu, mas sim em algo que ele fala logo de início, que é no ano em que morreu o rei, eu vi. Uma coisa interessante está aí, porque ele estava preso a crenças limitantes e ele às vezes se via condicionado, como muitos profetas e muitas pessoas do meio religioso, a dizer que isso estava na Torá, e a Torá falava isso, e os estatutos da lei falavam isso, né, e os mandamentos falavam isso, e existiam mais de 600 leis nos estatutos daquele povo, vinculadas, né, entre Estado e Igreja. Mas naquele momento ele falou, eu vi, ou seja, ninguém me contou, sabe? Não está na Torá, não está nos mandamentos, nem o profeta mais antigo como Eli e outros profetas, ninguém me contou, eu vi, né? E é uma coisa interessante porque a sua experiência é que é importante. Nós estamos falando aqui sobre paradigmas religiosos, sobre muitas formas e aspectos de adorar a Deus, mas o que eu falo para você tem que estar condicionado ao que você mesmo vivencializa no seu mundo, entende? A sua verdade, né? Nós temos que estar abertos, mas a experiência que eu te conto, ela pode te alegrar, ela pode te dar uma nova perspectiva de vida, mas o que vai marcar a sua vida e a sua história é a experiência que você mesmo tiver. Essa experiência vai marcar a sua vida. E é o que acontece com Isaías. Uma outra forma de encarar isso, já que eu citei livros religiosos, é quando você vê, por exemplo, Jesus chamando Tomé e fala, olha, toca aqui nas minhas mãos, vê que sou eu, né? Então, o que acontece aí? Eu não estou querendo entrar em debates de que se Jesus realmente existiu ou se ele não existiu. Existem muitas polêmicas em relação a isso, né? E a minha verdade é uma, só pode ser outra. Mas a história em si, o que essa passagem bíblica tenta nos passar, né? Porque se você parar para analisar, a história dos três porquinhos, por exemplo, ela tem uma verdade para te passar, né? Um contexto moral daquela situação. E nesse momento em que Jesus chama Tomé e manda ele tocar suas mãos e ver que é ele mesmo, o que ele está dizendo? Ele está abrindo precedente para a experimentação. Ele fala para Tomé assim, você viu e creu, mas bem-aventurado, ou seja, mais felizes são os que não viram e creram. Alguém pode me dizer assim, então, esse ato da experimentação, ele não é tão bom assim, ele não é tão mais apreciado quanto você simplesmente acreditar. Eu diria para você que é exatamente o oposto. Por que o oposto? Porque se você viu e creu, tá bom para você. Aquela crençazinha limitante, ainda que vá te prender a acessar outros aspectos transcendentais de Deus, mas ela de certa forma ela vai te proteger. Agora, por que quem precisou experimentar não é tão feliz? Não é tão feliz porque ele vai entrar numa batalha árdua agora de outros aspectos da experimentação para poder comprovar as coisas, entende? Se você gosta de olhar para as estrelas e que você quer vivenciar isso mais de perto, quer conhecer mais, você vai ter que estudar astronomia, entende? Se você gosta de ciência, você vai ter que entrar numa faculdade, de repente você vai ter que fazer física, e você vai ter que conhecer aceleradores de partículas e encarar de forma árdua os estudos. E essa felicidade, esse contentamento, essa realização vai vir a longo prazo, entende? Ela vai te trazer uma felicidade enorme, um contentamento enorme, mas é no futuro. Mas de imediato, se você simplesmente acreditou no que um físico está falando, no que um religioso está falando, no que um astrônomo está falando, então tá bom para você, sabe? Você não precisa vivenciar, mas para acessar certas questões, até mesmo da espiritualidade, situações como, por exemplo, projeções da consciência, sabe?
e muitos outros fenômenos que são considerados fenômenos espirituais, você tem que se entregar a isso e deixar acontecer e investir na sua religiosidade, na sua espiritualidade. Isso é interessante. Porque um exemplo que eu posso dar, por exemplo, um exemplo muito interessante é no desenho Frozen. Acho que muitos assistiram esse desenho, né? E esse desenho, ele retrata a história daquelas duas meninas, e uma tinha o poder de criar gelo, de fazer nevar, de criar objetos de gelo. E em um dado momento ela cria um boneco de neve, esse boneco toma forma e cria vida. E agora a irmã dela está com esse boneco e um outro amigo, e esse bonequinho está contando o desejo que ele tem de conhecer o verão, de ver o sol e as poças de água no chão, os passarinhos cantando, e começa a contar diversos aspectos relacionados ao momento de você vivencializar esse verão, né? E o que acontece é que o rapaz fica olhando aquele boneco fazer isso, falar isso, esse boneco de neve, e ele diz para a menina, eu tenho que contar para ele. Afinal de contas, ele era um boneco de neve, como é que ele queria ter experiência com o sol? Não é verdade? E a menina olha para o rapaz e fala, não faça isso. Ou seja, deixa ele ser feliz. No momento certo, talvez aquele boneco ia aprender, né? Essa é a ideia que o desenho quer mostrar. Ou seja, deixa ser feliz por enquanto, né? Jesus falou, bem-aventurados que não viram em crer, são mais felizes. Deixa ele ser feliz por enquanto. Então esse é o aspecto, sabe? O conhecimento ele vai te levar muito mais longe. Você romper as crenças limitantes, você vai muito mais longe. Mas por enquanto, a sua verdade, ainda que ela seja limitante, ela está te protegendo de alguma forma. Mas nós temos que transcender a isso. O exemplo que eu gosto de dar é que você imaginar uma enorme casa, uma construção bem grande onde diversas pessoas moram ali. Sabe, algo que acomodasse uma sociedade inteira. Imagine isso da forma que você puder. E de repente ali dentro alguém fala, você quer conhecer a Deus? Te leva até uma porta, e ali tem a filosofia fulano de tal, a igreja fulano de tal, e você aprende aspectos daquela religião, a forma como eles encaram a espiritualidade. Aí de repente alguém fala, não, isso não estava certo, eu vou te levar em outro lugar, e abre uma outra porta, e outro setor, e se apresenta ali, tem outra religião, né, e outras pessoas mostrando como é que é a visão deles em relação à espiritualidade. E em um determinado momento alguém chega e fala, você quer conhecer a Deus de verdade? E você diz, ou esse indivíduo diz, eu sei, você vai abrir outra porta. E ele fala, não, vem comigo. E ele pega uma escada, sobe e arrebenta o telhado daquela construção e fala, põe a cabeça para fora e olha em volta. Veja tudo que existe. E você vê montanhas, esse indivíduo vê montanhas, vê lagos, vê planícies, vales, vê, quem sabe, uma outra perspectiva, o oceano lá atrás, percebe que os ventos empurram as nuvens, passarinhos cantam, né? E essa pessoa diz, aí, Deus está aí, ó, olha só isso aí, isso transcende o teto, né? E Deus está conectado com tudo isso, entende? E nós precisamos transcender, na verdade, o teto dessas religiões, sabe? E muito mais além. Então essa é a mensagem que eu tenho passado para você, eu tenho tentado passar para vocês ao longo dos vídeos, e essa visão desse vídeo hoje. Peço que vocês analisem com carinho, postem os seus questionamentos, né, a sua visão, e vamos trabalhar essa questão. Um abraço para todos vocês e namastê.